Salve, salve! Jurisconceito no ar. E aí, pessoal, tranquilo? Vamos tratar hoje sobre os 3 principais sistemas processuais penais e essa história de samambaia jurídica citada pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá. Nós temos 3 principais sistemas. Quais são? Sistema acusatório, sistema inquisitório, sistema acusatório e o sistema misto ou sistema francês. O inquisitório é mais conhecido como aquele em que se confunde, em que se concentra todas as funções do processo, quais sejam a de acusar, defender e julgar. Essas 3 principais funções, na verdade, essas 3 funções concentram-se na mão do magistrado, do juiz, o juiz inquisidor, a figura do juiz inquisidor. Então, confunde-se isso de forma que isso prejudica o devido processo legal, uma vez que como o juiz pode ser imparcial se ele acusa e ao mesmo tempo defende os seus próprios interesses, certo? Temos também o sistema acusatório. O sistema acusatório já ele destoa completamente dessa situação, dessa condição do sistema inquisitório. No acusatório, existe um juiz e esse juiz ele vai atuar presidindo o processo. Então, essa presidência dele, ele afasta-se das partes da acusação e da defesa, numa posição de equidistância, para que ele possa ter a sua imparcialidade preservada e, a partir daí, ter as suas decisões mais justas, por assim dizer. O sistema misto, ou francês, ele se confunde, tende-se a confundir um pouco com o nosso sistema processual. Mas não é o caso. O sistema misto, nós temos 2 fases. A fase inquisitorial, de um juiz fixo, que atua na investigação preliminar, mas não é uma autoridade policial, é um juiz presidente dessa fase de investigação preliminar. E nós temos outro juiz presidente da fase de instrução processual, que seria a parte processual. Então temos a figura de 2 juízes fixos em cada uma delas, e nessas funções, por isso, se a gente teria uma parte inquisitória e outra parte acusatória. Tende-se a confundir um pouco porque nós temos no processo penal brasileiro o inquérito policial, ou então os procedimentos investigatórios criminais, os procedimentos administrativos de investigação, que tende-se a confundir um pouco com o sistema francês. Mas no sistema francês a gente tem um juiz que preside essa parte administrativa. Já no nosso sistema atual, no sistema acusatório, que é o escolhido, que é o determinado como o próprio Supremo Tribunal Federal, após o julgamento do pacote anticrime, né, decidiu que nosso país coloca-se à disposição do nosso país, do nosso poder judiciário, e está imposto o sistema acusatório. Mas assim, esse sistema acusatório, ele se subdivide em 2 outros subsistemas. Mas não significa que no nosso sistema processual penal brasileiro se aplicam esses 2 subsistemas. Vamos lá. Existem esses 2 subsistemas que se falam são os sistemas do Inquisitorial System e o Adversarial System. Meu inglês não é muito bom, mas vamos lá. Inquisitorial System e Adversarial System. No Inquisitorial System, nós teríamos o desenvolvimento oficial do processo penal nas mãos de um juiz. Então o juiz ele impulsiona o processo. Mas vamos lá. As partes produzem suas provas, mas não impede que o juiz, diante desse inquisitorial system, que está inserido dentro de um sistema acusatório, nada impede que o juiz promova a produção probatória, mas, logicamente, sem ser determinante no julgado do processo. E como eu falo julgado do processo? Na condução do processo, para que se produza
provas a favor da defesa ou a favor da acusação. Então ele tem essa parte, mas ele trata da sua parte como julgador para chegar na busca da verdade processual e não da verdade real, como se dizia antigamente. Porque a verdade real, ela na verdade, ela seria uma utopia, que é impossível chegar-se a uma verdade real, quando não se está no local do crime, enfim. E existe o adversarial system. No adversarial system, o juiz ele é 100% inerte. É como se ele assistisse às partes e estaria ali apenas numa função de assistir essas partes, assistir no sentido de olhar, né? E essas partes desenvolveriam o processo e levariam as provas para ele. Ele não pediria esclarecimentos, ele não participaria de um testemunho, ele não intimaria uma testemunha a ser ouvida, no caso de ter uma testemunha referida que seria interessante para o julgamento da causa. Se a parte da defesa não pediu o depoimento de tal pessoa, se a parte acusatória da acusação não pediu esse testemunho de determinada pessoa, o juiz também não pediria. Aldenor, e essa história da samambaia jurídica? A samambaia jurídica, ela entra exatamente na posição do adversarial system, que inclusive essa posição do adversarial system, ela é mais utilizada nos sistemas do common law. No Brasil vigora, pelo menos até hoje, o civil law. Nós temos a nossa codificação. O common law, nesse caso, ele predomina nesses países do common law e o juiz seria o inerte. Ele apenas observaria as partes que trariam para ele, fariam a produção probatória independente do juiz, que seria o juiz 100% inerte, aquele que apenas está ali de paisagem, e por isso utiliza-se essa expressão samambaia jurídica, por isso que o ministro utilizou essa expressão samambaia jurídica, e não é o caso do processo penal brasileiro. Isso significa que o juiz deve ter um papel determinante dentro do inquisitorial system, que se insere dentro do gênero sistema acusatório? Não. O papel do juiz ele é determinante para o julgamento, mas não para aquela condução do processo de forma a penetrar-se na acusação ou inserir-se na defesa, sem levantar teses que se acostem a essas teses de defesa ou de acusação, sem esse eminente magistrado se acostar a uma dessas teses. Eu falo não na hora do julgamento, porque na hora do julgamento, naturalmente, ele pode vir a se acostar a uma das teses e julgar o processo de acordo com uma dessas teses, mas a gente fala na parte da condução, da produção, da instrução do processo, sem levar o processo instrutoriamente para um dos lados, fechando os olhos para os outros lados. Compreendeu? Então a gente tem o sistema acusatório, o sistema inquisitório e o sistema misto. Mas dentro do sistema acusatório, que é o que se utiliza no processo penal brasileiro, nós temos duas modalidades. O inquisitorial system, que o juiz ele desenvolve o processo por seu impulso oficial, quando necessário, solicitando um depoimento de determinada parte, uma oitiva, no caso, ou a produção antecipada de alguma prova urgente que venha a ocorrer, uma conversão, uma substituição da prisão preventiva por uma medida cautelar. Então, assim, essa posição do juiz, ela não é de inércia absoluta. Essa inércia absoluta, ela se insere dentro do adversarial system, que aí é onde entra a tese da samambaia jurídica, citada pelo ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, espero muito ter ajudado vocês. Isso é um tema que aparentemente parece ser fácil, não é. Historicamente, a gente tem várias nuances de cada um desses sistemas, tanto o inquisitório, acusatório, como o sistema misto, e elas podem ser muito utilizadas em qualquer tipo de prova. Qualquer tipo de prova. Lógico e evidente, com maior ou menor cobrança. Beleza, pessoal? Valeu, espero ter ajudado vocês. Tamo junto.